Olá, estudantes! Tudo bem? Como vocês têm passado os dias? Espero que estejam todos com muita saúde e com muita vontade de viver mais uma aventura pela história e pelas ruas, pelos bairros da nossa cidade, a cidade de Curitiba. Tenho certeza que vocês já sabem o meu nome, mas não custa lembrar, não é mesmo? Eu sou a professora Sandra e hoje vou levar vocês numa aventura neste... Opa! Eu esqueci, eu não posso contar ainda. Antes da gente começar a nossa aventura, eu preciso fazer aquela boa e velha perguntinha. As mãos já estão lavadas? E o material já está pronto? Vocês já devem estar vendo que aqui na minha mesa não tem nada ainda. Eu não peguei o meu material, preciso preparar. Nós vamos hoje para um lugar e eu vou trazer alguns elementos para que a gente consiga saber para onde vamos. Eu não vou contar, vocês vão ter que adivinhar. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Olhem aqui comigo. Lápis ou caneta, uma borracha, se você tiver uma canetinha, o caderno ou folhas de papel e lápis de cor. Esses materiais a gente vai usar lá no finalzinho da aula. Tudo bem assim para vocês? Mas, enquanto isso, eu vou ter que arrumar aqui na minha mesa. Eu já falei isso para vocês, né? Vocês estão vendo que não tenho nada aqui. Enquanto eu arrumo aqui a minha mesa, eu vou colocar alguns elementos que vão dar as dicas para vocês para onde é que nós vamos hoje. Vocês vão lá, peguem o material, eu dou uns minutinhos para vocês. Prontinhos? Agora sim, vamos começar a nossa aula. Como eu falei antes para vocês, eu iria colocar alguns elementos aqui na minha mesa que iriam dar umas dicas para vocês de qual é o espaço, ou seja, para onde é que nós vamos na nossa aula de hoje. Será que vocês conseguem perceber? Daí de casa, vocês conseguem ver? Vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, uma lâmpada. Isso, essa mesmo que a gente usa em casa, só que essa é coloridinha, ela tem uma luz bem amarela. Nós temos aqui um balão. Olha só, vocês já viram um balão desse tipo? Que tem essa caixinha aqui, né? Carrega pessoas. Nós temos fotografias, né? Mais antigas, como essa aqui, e mais atuais, como esta aqui. Vou até deixar elas deitadinhas aqui para elas não caírem. E nós temos aqui um macaco. Esse macaco aqui eu emprestei da minha sobrinha, né?
Ele vai representar todos os animais. Para onde será que nós vamos? Vocês já conseguiram descobrir? Zoológico? Não, não é o zoológico. Mas é um lugar muito, muito importante e muito interessante da nossa cidade. Como alguns estão me falando aqui que não conseguiram descobrir ainda, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Querem ver? Aonde nós vamos hoje, e aqui nós temos uma imagem muito bacana, que foi feita por uma designer gráfica. Eu vou tirar retângulo por retângulo e vocês vão aí tentando observar e identificar os elementos dessa imagem com o espaço. Vamos ver se a gente consegue adivinhar agora. E aí, no lugar que nós vamos tem árvores, tem água, tem pontes. Já deu para descobrir? Ainda não? Não tem problema. Vamos tirar mais um pedacinho aqui, olha lá. E agora? Tenho certeza que alguns de vocês já devem ter percebido e reconhecido por conta dessa estrutura que aqui está em cor de rosa. Já conseguiram descobrir? Vou dar uma dica, é bem no centro da cidade de Curitiba. Mais um. E agora? Olha, inclusive aqui aparece o nome da designer que fez esse desenho. Ela fez uma coleção inteira sobre os espaços de Curitiba. Muito bonitas as imagens. O nome dela é Pauline Becker Hellinger. Já deu para perceber? Olha esses elementos aqui embaixo. Ó. Será que a gente reconhece? Ainda não? Mais um então. Agora ficou fácil, né? A gente já consegue perceber essa estrutura aqui inteira e a gente já consegue perceber esse pedaço aqui inteiro. De onde nós estamos falando? Já viram? Quem já foi nesse lugar? Olha lá, público está escrito ali. O que nós temos em Curitiba que tem a palavra público no nome? Isso mesmo, gente. Olha lá, vamos finalizar aqui. Nós temos o passeio público. E olhem que bela imagem que a designer Pauline nos emprestou. Ela traz aqui muitos elementos. Olha como ela representou as araucárias, que nós já falamos tantas vezes dela aqui nas nossas aulas. Olha como ela representou o portão. Então vejam, nós temos aqui uma representação do passeio público. Por que será que eu escolhi o passeio público para trazer para vocês hoje? Ele é um espaço que nós temos na nossa cidade, assim como temos tantos outros. Curitiba tem muitos parques, muitos bosques, muitas praças, muitos jardinetes, mas eu escolhi trazer para vocês hoje a história do passeio público. Exatamente, lembram lá na nossa aula da erva mate, que vocês tiveram com a professora Beth, com a professora Paula? Pois é, lá naquela aula nós já havíamos falado um pouquinho sobre o espaço do passeio público. Ele é o parque mais antigo da cidade de Curitiba. Querem conhecer essa história? E eu confesso para vocês, eu adoro a história do passeio público, porque ela é uma história muito curiosa, cheia de passagens que marcam o modo de viver das pessoas aqui de Curitiba, marcam a história da nossa cidade. Muitos acontecimentos importantes aconteceram ali, no espaço que nós chamamos de Passeio Público de Curitiba. Vamos começar então. Para começarmos, vamos anotar, porque agora nós já substituímos aqueles pontinhos de interrogação pelo nome. Anotem aí no caderno de vocês ou na folha. Proposta Pedagógica Passeio Público de Curitiba, Professora Sandra. Ah, muito importante, não esqueçam de anotar a data de hoje. Vamos lá, pessoal, anotem aí no caderno de vocês que eu aguardo aqui. Combinado assim? Vai lá!
pessoal, agora que vocês anotaram os dados da nossa aula, o que é um ato muito importante em todas as aulas, para que a gente tenha esse registro de todo esse processo que a gente vem vivendo, nós vamos começar a nossa atividade. Mas, para isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para antes de 1900. Isso mesmo, eu já falei para vocês que este parque, o Passeio Público de Curitiba, é o mais antigo da nossa cidade. Observem aqui comigo, olhem essa imagem. Visconde de Toné. Vocês sabem quem ele foi e o que ele tem a ver com o passeio público? Pois é, o Visconde de Toné, ele foi o presidente da província do Paraná. Naquela época não se chamava de governador, nós não tínhamos o governador do estado do Paraná. Era o presidente da província. E o Visconde de Toné, ele era um homem muito influente. Ele era escritor, engenheiro, músico, historiador e sociólogo. Ele também foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e ele ocupou a cadeira número 13. Mas o que este homem, o Visconde de Toné, que foi o presidente da província do Paraná, tem a ver com a nossa atividade, com a nossa aula de hoje? Porque naquela época, Curitiba já sofria com os alagamentos. Isso mesmo, embora hoje a gente esteja vivendo um tempo diferente, com um pouco mais de estiagem, Curitiba sempre teve uma história de alagamentos. E naquela época, quando ele era então o nosso presidente, Curitiba vivia esse problema com o Rio Belém. Exatamente. O rio passava ali pelo centro da cidade e ele alagava tudo. Então ele teve essa ideia de fazer um parque aonde se pudesse trabalhar com a drenagem e com o saneamento desse problema. Exatamente. Então o parque surgiu, a princípio, com essa finalidade, como muitos outros aqui de Curitiba. O Parque Barigui, por exemplo, que vocês também devem conhecer, também surgiu dessa importante função, evitar os alagamentos causados pelo rio Barigui. Então essa é uma das funções dos parques, não é mesmo? E aí o que aconteceu? Ele conversou com o comendador Francisco Fassi Fontana. Vocês devem lembrar dele. A gente já conversou com ele. Ele era um italiano que ainda criancinha pequena veio morar no Uruguai e lá mais ou menos no ano de 1880, aos 31 anos de idade, ele veio morar em Curitiba. Enquanto ele estava lá no Uruguai, ele aprendeu muitas coisas. Entre essas coisas, ele aprendeu a trabalhar com essa questão da drenagem das águas dos rios. Isso mesmo, ele aprendeu isso lá no Uruguai. Quando ele veio para Curitiba, ele começou a trabalhar com a questão da erva mate, junto com outros que já existiam em Curitiba, como nós vimos na aula lá da erva mate, apresentada pela professora Beth e pela professora Paula, correto? Aí o que aconteceu? O Francisco Fassi Fontana, comendador Fontana, ele morava perto de onde hoje é o Passeio Público. E nós temos aqui algumas imagens. Lembram que eu falei das fotografias? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Olha só, ele morava aqui, ó, na Boulevard 2 de Julho, que hoje nós conhecemos por Avenida João Gilberto. Esta aqui era a residência dele. Nos fundos da casa dele, ele já tinha um problema com a água dos rios, porque passavam córregos, além do rio Belém, passavam córregos. Olha o que ele fez lá no quintal da casa dele. Ele construiu uma ponte e deixou o riozinho ali para que o rio não atrapalhasse e construiu um belo jardim. Tanto que essa casa ficou conhecida como Mansão das Rosas. Atualmente, olha aqui, ó, nós podemos encontrar a casa não existe mais. Se a gente anda aqui pela João Gilberto, a gente não vê mais a casa, mas a gente consegue ver o portal que existia na casa do Francisco Fontana, existe ainda hoje preservado aqui na Avenida João Gilberto. E ele, então, o que ele fez? Como ele era especialista em drenagem, ele fez todo o trabalho de drenagem do rio e a construção do passeio público, além de ter sido o primeiro administrador do passeio público naquela época. Vamos ver aqui comigo algumas imagens. Olha só, isso aqui vocês conhecem, certo? Isso mesmo, pessoal, é o portal do passeio público. Vocês sabem de onde veio essa ideia? Vocês conhecem essa história? Pois então, esse portal é inspirado neste outro portal aqui.
Sabe onde fica? Na França. É o cemitério de animais da França. Ele fica, na verdade, bem pertinho de Paris. A gente chama normalmente, usa o termo cemitério de cães, mas não é só para cães, ele é um cemitério para todos os animais. Então esse portal aqui, ele inspirou a criação do portal aqui do nosso passeio público de Curitiba. Inclusive hoje, quando a gente anda ali na região, além do passeio público, a gente vê uma construção de um prédio que utiliza também essa estrutura aqui. Bacana isso, não é mesmo? Vamos em frente então. Ali, né, o portal do cemitério. Olha lá, 1886. Este aqui é o ano em que o passeio público de Curitiba foi oficialmente inaugurado. A gente consegue perceber por essa imagem aqui que ele é bem diferente de como ele é hoje, certo? Então, quando ele foi construído, obviamente, ele não era como ele está hoje em dia configurado na nossa cidade. Olhem outras imagens aqui. Aqui nesse cantinho aqui, então, a gente tem o passeio público. Olha a Avenida João Galberto aqui, ó. Que na época era o Boulevard 2 de Julho. Interessante, não é mesmo, pessoal? Vamos para a próxima imagem aqui. Olha como ele era, 1886. Então a gente já percebia a preocupação para que as pessoas tivessem um espaço para lazer também. É tão importante nos dias atuais, já era lá naquela época, que as pessoas tivessem um espaço, além de ser usado pela finalidade de drenagem e saneamento de um problema de enchentes, a gente também tinha um espaço para a comunidade de Curitiba. Vamos em frente. Olha só, nós temos agora alguns episódios bem pitorescos que eu vou contar para vocês. Vocês estão vendo aqui um balão, certo? Esse balão aqui eu trouxe para representar este balão aqui. 1909 foi um grande feito na época. A Dona Maria Aida, uma espanhola, resolveu voar de balão aqui em Curitiba. Isso mesmo. E não foi a primeira, não. Já tinha tido outras tentativas de outras pessoas. Mas a Dona Maria Aida, com o seu balão Granada, resolveu sair do passeio público para um lindo voo panorâmico pela cidade de Curitiba. Então, esse ficou marcado como um episódio da história do nosso passeio público. Tanto foi importante que na foto ao lado aqui, a gente consegue observar no parquinho atual um desenho ali do balão, né? Uma estrutura que representa esse balão, em homenagem a essa ação dela. Ela foi a primeira mulher a tentar levantar um voo de balão aqui na nossa cidade. Mas esse voo não deu muito certo. Claro, ela conseguiu subir, porém não foi muito longe. Ali pertinho, já na catedral, ela caiu em cima do telhado da catedral. Foi um evento para aquela época de 1909. Diz a história que com ela não aconteceu nada, que até os cavalheiros da cidade ajudaram ela a descer de lá e que ela ficou marcada e ficou famosa por isso aqui na nossa história da nossa cidade. O que mais será que eu trouxe? O balão já foi e as fotografias também já foram. Olha, eu ainda tenho aqui uma lâmpada e um macaco. Por que será que eu tenho uma lâmpada e um macaco? Vamos ver o próximo slide? Olha só, a lâmpada. Quando a gente pensa em energia elétrica, atualmente, a gente diz, não é uma coisa comum, que está aí na nossa vida, a gente não saberia mais viver sem ela. Quantos equipamentos a gente utiliza que usam a energia elétrica, certo? Pensa aí na sua casa. Quantas coisas você usa que dependem da luz elétrica? Porém, não foi sempre assim na história de Curitiba. Há muito tempo atrás, Curitiba não tinha luz elétrica. Isso mesmo. E esse muito tempo atrás foi um evento na cidade quando, no passeio público, no ano de 1886, foi acesa a primeira lâmpada de Curitiba. Exatamente, 1886. Até então, os curitibanos tinham que usar lampião. Exatamente, bem isso. Então, o que aconteceu?
foi feito um evento, foram convidadas mais ou menos 3.000 pessoas e o passeio público então teve a honra de ser o espaço da nossa cidade a ter a primeira transmissão de energia elétrica. Mais um fato curioso da nossa cidade, não é mesmo? Vale muito a pena conhecer essa história, não concordam comigo? Vamos em frente então? Olha lá. E o coreto? Vocês viram lá no desenho que nós começamos no comecinho da nossa aula, essa estrutura aqui, não viram? Lembram lá do cor-de-rosa? E tinha essa estrutura? Olha só como era o coreto do nosso passeio público quando ele foi construído. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Naquela época, quando ele foi construído, ele era utilizado para apresentações, então vinham ali pessoas tocar uma música, declamar um poema, e ele foi sendo utilizado pela população. Porém, com o passar do tempo, como todos os espaços da nossa cidade e de todas as outras cidades, os espaços vão sendo transformados, vão sendo modificados de acordo com a necessidade das pessoas. Então o coreto, olha só, essa estrutura aqui ainda existe, né? Essa estrutura aqui, dessa escadaria, ainda existe. Mas com o passar do tempo, o coreto deixou de ser coreto, deixou de ser um espaço para apresentações artísticas e ele teve outras funções. Isso mesmo, assim como a gente tem de repente uma casa de alguém que virou um museu, ou um museu que virou uma biblioteca na nossa cidade, o coreto ele já passou por algumas transformações e ele já virou um terrário. Por um tempo ele foi um terrário, onde ali eram colocados alguns animais, e depois ele virou um aquário por um tempo também. Hoje o aquário não existe mais, e atualmente, olha lá a estrutura preservada. Lembram que eu chamei a atenção de vocês na imagem anterior? Olha lá, a mesma estrutura, aqui embaixo tem uma cachoeirinha, né? E aqui é a mesma estrutura de escadaria. Atualmente o coreto está sendo novamente modificado e ele será um coreto digital. Isso mesmo, nesse espaço aqui nós teremos um espaço de cinema, de shows projetados na parede no seu entorno, né, na parte externa. Não podemos ir ainda, porque obviamente não podemos, os parques estão fechados. Mas quando reabrir, convido vocês a irem lá conhecer. Então essa é uma das funções do nosso coreto atualmente. O que mais será que aconteceu no nosso passeio público? Vamos ver? Olha lá, nós temos aqui no nosso passeio público um busto, né, uma estrutura em homenagem ao Príncipe dos Poetas. Vocês conhecem? Sabem quem foi o Príncipe dos Poetas? Não sabem? Então eu vou contar para vocês. Emiliano Perneta. Isso mesmo, tem até uma rua com o nome dele aqui no centro da nossa cidade, não tem? Lá em 1911, Emiliano Perneta lançou o seu livro chamado Ilusões. Isso mesmo, um livro muito famoso dele. E aí, quando ele lançou esse livro, ele usou o espaço do passeio público para o lançamento desse livro. E naquele dia, lá em 1911, ele foi condecorado como o Príncipe dos Poetas. Mais tarde, 100 anos depois, foi feita esta placa que nós temos aqui na segunda imagem. Isso, sabe por quê? Em comemoração aos 100 anos da sua condecoração. Emiliano Perneta, ele foi muito famoso e muito importante para a nossa história literária aqui de Curitiba e do Paraná. Vale a pena dar uma pesquisada e dar uma estudada sobre ele também. Vamos em frente então? Nós ainda temos um elemento aqui na nossa mesa, não temos? Nós ainda temos aqui, como eu falei para vocês, o macaco da minha sobrinha, não é? Vamos ver, será que vai entrar agora a história desse macaco? Será que o macaco tem a ver com o passeio público? Vamos lá. Chegamos na história do macaco. Isso, vocês sabiam que o espaço do passeio público foi o primeiro zoológico de Curitiba? Exatamente. Então, nós temos aqui uma imagem que eu trouxe para vocês, aonde era
Na época era chamado de gaiola, né? Hoje a gente não chama mais assim, né? A gaiola dos macacos do passeio público. Por isso eu trouxe um macaco também. Mas o passeio público, ele tem muito mais. Então eu vou convidar vocês, antes da gente prosseguir com os próximos slides, a assistirem um vídeo sobre o passeio público atual. Vamos lá? Assistam aí, eu assisto aqui e a gente já se encontra. Sobre uma área pantanosa às margens do Rio Belém, foi construído em maio de 1886, na administração de Visconde Toné, o Passeio Público, o parque mais antigo de Curitiba. Localizado no centro da cidade, entre as ruas Carlos Cavalcante, Avenida João Gualberto e Presidente Faria, foi o primeiro parque público da cidade de Curitiba. Na época de sua inauguração, sua iluminação era feita por lampiões, e mais tarde foi o primeiro lugar da cidade a receber iluminação pública elétrica. No século XIX foi por algum tempo o Jardim Botânico de Curitiba, sendo que mais tarde o parque recebeu alguns animais e se tornou o primeiro zoológico da cidade também. Os portões do passeio são históricos e inspirados no portão do Cemitério de Cães de Paris. O local se tornou o mais tradicional ponto de encontro dos curitibanos e já passou por diversas transformações, mas até hoje abriga sua grande área verde. Atualmente, o passeio público funciona como sede do Departamento de Proteção e Conservação da Fauna e abriga pequenos animais que permaneceram quando o zoológico foi transferido do passeio. Outras atrações do passeio são o terrário, que abriga animais como serpentes e lagartos de espécies exóticas e raras, pista para caminhadas. Também tem a réplica do balão Granada, que decolou o voo do passeio e caiu sobre a Catedral de Curitiba há mais de 100 anos. Muito bem, pessoal. Gostaram desse vídeo? É muito interessante a gente perceber, né, pelas fotos que nós vimos, que são registros históricos, e com o vídeo que acabamos de ver, a gente consegue comparar bem a diferença de como era o passeio público e como ele está agora, não é mesmo? Eu tenho certeza que talvez alguns de vocês já tenham escutado que ali tinha um restaurante muito famoso. Exatamente, tinha mesmo, né? Era ponto de encontro. Tinha os pedalinhos, que atualmente não tem mais, até por uma questão de segurança da população. Assim como tem outras coisas ali no passeio público que a gente não mostrou no vídeo para vocês. Ele hoje serve como ponto de encontro, como espaço de prática de esporte, de caminhadas, né? A gente tem umas mesinhas para jogos, né? Jogos de tabuleiro. Então, assim, ele é utilizado muito pela população. Mas vocês viram no vídeo também que ele continua tendo animais. Mas a gente sabe que ele não é mais o zoológico de Curitiba. O zoológico passou lá para o Boqueirão e os animais grandes, né, de grande porte, foram levados para lá. Por que que isso aconteceu? Porque a cidade foi crescendo no entorno do passeio público e os animais também precisavam de mais espaço. Eu não posso ter, por exemplo, um leão num espaço tão pequeno. Se a gente compara o espaço lá do zoológico atual com o espaço, com o tamanho do passeio público, a gente entende um pouquinho mais, né? Por falar em zoológico, vamos olhar aqui mais algumas imagens. Olha só, atualmente, os espaços onde vivem os animais aqui do nosso passeio público, eles são amplos, são bem abertos, então para garantir todo o conforto necessário a cada uma das espécies. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem de onde vêm os animais que vivem no passeio público e que vivem no nosso zoológico? Não, eles não são retirados da natureza, não, de forma alguma. Normalmente esses animais, como a gente pode ver aqui, ó, eles vêm da caça ilegal. Então, quando algum caçador é pego, né, pela fiscalização e esses animais são encontrados em posse deles, esses animais vêm para o nosso passeio público ou para o nosso zoológico, ou então é selecionado um outro espaço dentro do nosso país
para que esses animais tenham o atendimento necessário para que se recuperem, né? Para que sua saúde seja restabelecida, para que, se for possível, devolvê-los à natureza, seja feito esse período de adaptação. Então essa é a importância desses espaços. Além do que, também temos alguns animais que já viveram tanto tempo em cativeiro e que, quando eles chegam para o nosso departamento de conservação da fauna, eles não têm mais condições de serem colocados novamente na natureza. Então eles ficam vivendo e vão viver aqui no nosso espaço eternamente, né? Então a gente pode ver aqui, ó, as aves que a gente diz, nossa, não é uma gaiola. Não, não é uma gaiola, eles têm um espaço grande, eles conseguem alçar voos, né? Olha que coisa mais linda esses animais que a gente vê aqui. Deixa eu mostrar mais um para vocês. Olha só. E esses tempos atrás, eu vou contar para vocês, não foi agora, foi no finalzinho do ano passado, eu tive uma oportunidade muito bacana. Eu fui conhecer a cozinha do passeio público. Isso mesmo, aonde é preparado a refeição dos animais. Vocês sabiam que cada animal tem um tipo de alimentação diferente? E que as pessoas que trabalham lá, que a gente chama, né, de tratadores, se preocupam tanto com a saúde, com o bem-estar desses animais? É tudo pesado, medido, então não é dado comida nem a mais, nem a menos. E também não é dado comida de um animal para o outro. Cada animal tem a sua dieta especial. Este aqui que nós estamos vendo, por exemplo, vocês sabiam o que ele precisa comer para manter essa cor bela, linda que nós vemos aqui nessa imagem? Pois é, não é um alimento qualquer, ele precisa comer crustáceos, bichinhos que vêm lá do mar, tipo camarão, sabem como? Se não, sabe o que acontece? Se retirar esse alimento da dieta dele, ele vai perdendo essa cor, as suas penas vão se tornando mais claras, mais claras, mais claras, até que a cor desaparece. Sem falar que também eles podem ter um problema relacionado à saúde pela restrição deste alimento. Então tudo isso é pensado aqui no nosso passeio público. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Olha só esse pelicano. Ele tem mais, dizem, né? Eu não tenho essa certeza porque eu não vi o nascimento do bichinho. Mas dizem os tratadores que esse pelicano já tem mais de 30 anos. Isso mesmo. E ele é assim, muito dócil. Os tratadores adoram ficar com ele. Bonito, não é mesmo? Olha o próximo. Macacos. Ó, o Chico, né? O meu macaco aqui da minha sobrinha. Por isso ele veio. Será que ainda temos macacos e animais maiores aqui no nosso passeio público? Não temos, não. Os animais grandes, como eu falei, já foram levados há algum tempo lá para o zoológico do Boqueirão. Os macacos e outros animais de médio porte, hoje, o que acontece com eles? Eles saíram todos daqui e foram levados para lá também, porque o nosso espaço aqui está em reforma, está sendo restaurado. Então hoje esse macaquinho não está mais aqui, ele está lá no outro zoológico. E cobras. Ui, meu Deus, cobras. Isso mesmo, pessoal. Nós temos cobras, né? Um serpentário dentro do nosso espaço do passeio público. Elas vivem num terrário. Assim como existia o aquário, atualmente não mais lá no espaço do Coreto, a gente tem um terrário. E essas cobras vivem ali naquele espaço. Mas será que elas ficam sempre confinadas ao terrário? Não, não ficam não. Vocês sabiam que toda a segunda-feira elas são colocadas nas árvores assim, para pegar um sol, exercitarem, subirem, descerem? Isso mesmo. E vocês sabem, deixa eu fazer uma pergunta. Quem será que cuida dessas cobras? Será que elas são venenosas? Vamos assistir um vídeo sobre isso? Assistam aí e eu já vou contar mais algumas curiosidades para vocês. Eu trabalho aqui no passeio público faz 29 anos e esse trabalho já está vindo do meu pai. Então meu pai já trabalhou aqui desde 66. Eu, quando era pequeno, eu vinha junto com ele aqui e acabei gostando dos animais.
Eu trabalho aqui no Serpentário com 15 cobras e temos 6 cobras venenosas. Então é um trabalho diferente, um trabalho perigoso, né? Um trabalho de risco, mas um trabalho que é feito com segurança. Eu conheço cada cobra que tem aqui, eu sei o jeito dela, eu sei como que ela age, né? Eu troco a água das cobras, eu faço a limpeza interna dos terrários, eu tiro cada uma por uma, ponho ali, troco tudo e vai assim. Então vai o dia todo mexendo, trabalhando com elas. A minha família acha que eu sou assim, né? Um cara diferente. Porque a minha esposa fala assim, que eu já falei para ela que eu pretendo futuramente ter uma cobra em casa, né? Uma cobra não venenosa, tipo uma corn snake, uma cobra muito fácil de manejar, né? Mas ela falando, não, Deus o livre, uma cobra em casa, não, né? Mas ela respeita o meu trabalho, ela gosta muito, ela como a minha esposa, eu tenho 2 filhos, eu tenho um menino e uma menina. Então eu também gosto do meu trabalho também. Então, gostaram do vídeo? Curioso, não é mesmo, a gente pensar que existe uma pessoa que cuida das cobras do nosso passeio público. Isso mesmo, né? Um servidor público responsável por esses animais belíssimos. Atualmente, nós não temos mais cobras venenosas, peçonhentas, né? Aqui no passeio público. E nós temos aqui mais uma imagem dele. Aqui é um espaço interno, da onde as cobras ficam, né? Muito bonita. Não é linda essa cobra? Esta é uma jiboia. Vamos em frente então. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens de como o passeio público está hoje. Vamos conhecê-lo? Olha só, esta ponte também foi construída lá atrás, na época da sua fundação, e depois ela foi sendo reestruturada, reconstruída, adaptada para os dias atuais. Mais uma. Olha que beleza que está o nosso passeio público, né? Todo florido. Essa água aqui, que antes era do Rio Belém, atualmente não é mais água do rio. Essa aqui é um lago artificial que a gente chama, né? Um lago construído. Ele é todo canalizado e ali a gente tem uma grande variedade de espécies de peixes. Olha lá o playground que eu falei, o parquinho, que tem o elemento ali que nos lembra o balão da espanhola Maria Ida. Mais uma aqui, né? Olha só quanta beleza, quanta árvore, que diversidade nós temos aqui também na nossa flora, né? Essa preservação das nossas espécies. Aqui a Ilha da Ilusão, que lembra lá a história do Emiliano Perneta. E olha só, e ali nós vamos, né? A gente consegue ver os viveiros, né? Aqui nesses espaços. Então, bonito, não está, gente? E aqui nós temos, isso aqui não é um chafariz, isso aqui é para oxigenar a água dos peixes. É muito bonito, não é mesmo? Vale a pena a gente conhecer quando tudo isso passar, porque temporariamente o passeio público está fechado. Mas agora eu quero convidar vocês a fazer uma atividade. Nós já falamos de tantos espaços da nossa cidade, assim como hoje nós estamos falando aqui do passeio público. Eu vou propor para vocês uma atividade bem bacana. Lembram dessa imagem lá no comecinho da aula de hoje? Pois é, eu falei para vocês que foi uma designer gráfica que fez, a Pauline. E observe, quando a gente representa por um desenho, o que acontece? Não é exatamente na mesma forma de como eu represento com uma fotografia, não é mesmo? Então eu vou convidar vocês agora a escolherem pelo menos 3 elementos dos que nós vimos aqui na nossa aula de hoje. Pode ser o coreto, pode ser um lago, pode ser as árvores, a pista ou a academia de ginástica ao ar livre que nós vimos no vídeo, o que vocês quiserem. E assim como, né, a gente vê nessa imagem aqui, vocês vão representar ali, vão na folha de vocês ou no caderno de vocês, por meio de um desenho, vocês vão representar o passeio público sob o olhar de vocês. Que leitura vocês fizeram do passeio público a partir da nossa aula de hoje? Combinado?
Então vamos lá, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês, peguem os seus materiais e iniciem o seu trabalho. Então, estudantes, conseguiram pensar em alguns elementos e iniciar a sua obra? Tenho certeza que nesse tempinho que eu dei, não foi possível completar e finalizar o seu trabalho. Mas não tem problema, não se preocupe. Assim que finalizarmos a aula, vocês terão mais tempo para fazer com calma, para se dedicar a essa obra que vocês vão fazer. Mas não esqueçam de colocar o nome de vocês, é muito importante, e dar um título para a obra. Isso é muito importante para que vocês tenham um registro desse processo de hoje. Combinado assim? Muito bem. Então, hoje era o que nós tínhamos, né? Falar um pouquinho sobre o passeio público. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado com vontade de conhecer esse espaço, caso ainda não conheçam. Um beijo para vocês, se cuidem, até a próxima!